Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar da quarta parte do livro Drizzt, A Lenda de Drizzt, Pátria, que é Gwen-Invar, que é o nome dessa parte de história, que eu confesso que eu não sei pronunciar, é o nome da pantera, essa pantera aqui do Drizzt. E se você souber a pronúncia exata desse nome, que é cheio de Y, de W, você, por favor, comenta aqui embaixo. Que esse tipo de nome, né, que a gente lê no livro, imagina na cabeça, mas na hora de pronunciar a gente fica meio... Mas é assim que se pronuncia? Gwen-Invar, não sei. Enfim, essa é a quarta parte do livro, se divide em 5 partes, dá pra ver aqui a tinta preta, né, divide, que é bem interessante, né, porque esse livro é interessante por vários motivos. Sobre o livro no geral, muitos autores querem escrever uma história de algum tipo de personagem que ele se redime de alguma forma, sabe? É um demônio que é bonzinho, né? Ou uma demônia que é boazinha, sabe? E muitas vezes esse tipo de abordagem não é convincente, sabe? Sinceramente. O Drizzt é interessante porque, apesar de que eu achei bem simples, sabe? É meio que, tipo, ele simplesmente nasceu bom, sabe? Eu fico um pouquinho com a pulga atrás da orelha, sabe? De tipo, poxa, de repente ele não poderia não ter sido exatamente bom, né? Mas a forma como o Salvatore apresenta essa benevolência dele em meio ao mundo Drow é bem interessante. Então, assim, para os autores que querem pegar um personagem que ele vem de uma raça, tem um livro que eu li que é muito ruim, que é Orcs, os Guardiões do Relâmpago, algo do tipo. Foi um dos piores livros que eu li na minha vida. Né? Que eu achei interessante a princípio. Pô, é um livro que conta a história do ponto de vista dos orcs, sabe? Mas era só isso. Era um grupo de orcs que eram bonzinhos, sabe? E é isso, né? O mundo inteiro é mal, eles são bonzinhos, eu fiquei tipo, só isso. E a história inteira era ruim, não só por isso. Então, assim, pra todo mundo que busca uma história, tá? De algum tipo de redenção, algum tipo de ovelha negra entre criaturas malignas, sabe? Esse livro aqui eu achei uma ótima abordagem, sabe? E o motivo disso é que eu acredito que, pelo fato de conhecer o Drizzt ainda bebê e criança, na parte 1, 2 e 3, né, que eu já falei aqui no canal, em outros vídeos, eu suponho, né, pelo que eu percebi assim, na minha leitura, é que a gente compreende a ingenuidade dele. Ele é ingênuo porque ele é criança, ele é ingênuo porque ele é jovem, sabe? Eu acho que a gente se conecta com a nossa ingenuidade. Todos nós já fomos, em algum momento, ingênuos, né, na escola. A gente já foi passado para trás na escola em algum momento, na verdade. Seja você adolescente, jovem adulto, etc., né, você já foi passado para trás alguma vez na vida por ingenuidade. Então eu acho que é isso que é a sacada que a gente vai comprando essa benevolência do Drizzt, porque a gente conhece a formação dele do começo ao fim. Ele não é simplesmente um adulto que conseguiu se manter benevolente num antro de, de pessoas, né, venenosas, sabe? A gente vê esse crescimento dele. Então isso que eu achei bem interessante nesse livro aqui. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci, então vamos pro conteúdo de uma vez por todas. Tem 3 pontos aqui que essa parte 4 é interessante. Essa parte do livro... lembrei o outro ponto que eu ia falar. Eu tô indo voltando aqui na cabeça. A questão é a seguinte, as histórias geralmente se dividem em 3 partes, tá? Que é o ato 1, 2, 3, geralmente. Esse livro tem 5 partes. Então, o que eu falo aqui em vários vídeos, e esse livro é mais um bom exemplo disso, é que você não precisa se prender a esse modelo tão cristalizado, sabe? O próprio outro livro aqui, Laranja Mecânica, que eu fiz vídeo dele agora há pouco, também tem esse livro aqui se divide em 3 partes. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Não tem mistério, sabe? Isso aqui são 5 partes, tá? Então, acaba que poderia-se dizer que a parte 1 é a introdução, a parte 5, que é a última, é a conclusão, e a 2, 3 e 4 são os desenvolvimentos. Mas a forma como o Salvatore apresentou cada parte, cada ciclo dessa história ficou muito interessante. Então eu recomendo muito também esse livro aqui para a gente ver como não se limitar a uma única fórmula, né? Ver como que esse tipo de abordagem, eu acho que é inevitável, tá? Tipo, eu acho que é inevitável você contar uma história pensando, né,
nas divisões início, meio e fim, sabe? Pelo amor de Deus, né? A questão é como você desenvolver esse início, meio e fim, tá? Mas isso não quer dizer que tem que ser, tipo, só 3 atos. Pode ter vários formatos, pode ter 4, 5 atos, até mais, tá? Isso aqui é um bom exemplo de como a gente pode recriar essa roda. Enfim, e sobre a parte 4, que é o assunto desse vídeo em específico, eu sempre falo que a escrita criativa tem 3 baluartes, que é personagem, cenário e enredo. Então eu falei como que essa quarta parte do livro, que é a confirmação da índole do Drizzt em meio à sociedade Drow, como que essa temática é abordada nessa parte do livro. Então, sobre o Drizzt, esse momento, né, no enredo, né, o enredo apresenta o Drizzt já estabelecido, ele já está com seu lugar estabelecido na sociedade Drow. Antes ele estava em formação, ele estava sendo treinado, estava aprendendo, estava conhecendo. Agora ele é já um guerreiro da casa do Urden e ele tem que cumprir esse papel dele. E a sociedade inteira espera que ele cumpra esse papel. Então, dentro do enredo, esse é o momento de maturidade dele. Né? De agora você está no seu lugar e agora você vai seguir em frente nesse lugar. É o que a família dele quer, é o que a sociedade espera que ele siga. Né? E aí, isso que é o ponto que fica também a pulga da orelha do leitor. Né? Pô, a gente já sabe que o Drizzt não tem esse perfil, que ele não quer ser isso. Então, o que vai acontecer? Como que ele vai lidar? Tá? Ele vai cumprir as expectativas da família dele, ele vai, se ele se rebelar, ele possivelmente vai morrer, sabe? Como que ele vai lidar com isso? Então, esse é o momento da história, tá? O Drizzt agora, ele está no lugar que ele foi criado para estar, mas a gente sabe que ele não tem a menor vocação para isso. O personagem, como eu já comecei a falar já, é quando a gente tem essa confirmação da índole dele. Então, quando a família dele manda ele ter um ato de crueldade, ele vai não só ele vai questionar, ele já aprendeu que ele não pode, por exemplo, ele já aprendeu que não pode questionar em voz alta. Ele já aprendeu isso já. Não adianta chegar para a família dele e falar que isso é errado. Ele sabe que se ele fizer isso é pior para ele. Então ele já não questiona mais em voz alta. Mas ele começa a criar na mente dele opções, tá? Então a gente vê isso acontecendo. Ele recebe ordens que vão contra a índole dele e ele tem que tomar decisões. Ele tem dilemas morais. Isso é um ponto muito importante de narrativas. Apresentar aos personagens dilemas morais, mas assim, dilemas morais que sejam assim, um pouquinho assim, que sejam posso falar, que realmente sejam relevantes para a história, tá? Porque, sei lá, se você chegar, por exemplo, sabe, um exemplo de uma moral que não funcionou na cultura pop nos últimos tempos foi no filme Batman vs Superman, que o Lex Luthor, ele sequestrou a mãe do Super-Homem para forçar o Super-Homem a obedecer ele, sabe? E não funciona por vários motivos. Cara, a construção inteira, desse filme inteiro, foi ruim, sinceramente. Não funcionou porque no começo do filme a gente vê a Lois Lane em apuros, num deserto, e o Superman vai lá e salva ela. Aí, pô, peraí. A mulher no deserto, ele consegue salvar ela antes que a coisa aconteça. A mãe dele, na cidade em que ele mora, ele não consegue? Sabe? O que aconteceu aí? Ele tava já stalkeando a Lois Lane, sabe? Ele parou a vida dele pra ficar seguindo a Lois Lane no deserto enquanto ela foi trabalhar, sabe? Foi isso que aconteceu? É por isso que ele conseguiu ouvir ela. E quando a mãe dele tava em apuros, ele tava longe, por acaso. O filme não explica isso. O filme só mostra que ele é tão sinistrão que ele salva a Lois Lane no meio do deserto, mas permite que a mãe dele seja sequestrada. Aí isso já deixa o espectador, né, incomodado. E outra coisa é que quando ele vai enfrentar o Batman, tipo assim, ele é Super-Homem, brother. Ele é super poderoso, saca? Então, ele podia, tipo, a questão é que o Batman fica tentando atacar ele, né, e ele tenta começar com o Batman até que ele cansa e enfia a porta no Batman, basicamente. Mas, cara, é Super-Homem, sabe? Ele podia usar a visão dele de laser pra, tipo, destruir tudo que o Batman tinha contra ele e falar: Batman, deixa eu falar uma frase. Eu posso falar uma frase e depois a gente cai na porrada? Uma frase só. Minha mãe foi sequestrada. Sabe? Se ele falasse isso, tipo, pô, Batman, você quer mesmo me matar?
com a minha mãe, né, uma pessoa inocente, né, em apuros, você quer mesmo isso? Sabe? Tipo, ele podia ter feito isso, né, e não fez. Então, assim, a cena de luta é muito legal, sabe? Quando eu assisto esses filmes, a cena de ação, a parte que eu desligo o cérebro, vamos curtir aqui a cena de ação. A cena de ação é mó legal, sabe? Mas toda a construção pra cena, mano, aí esse dilema moral do super-homem, né, de ser manipulado pelo Lex Luthor, não me convenceu em nada, sabe? Então, esse que é o ponto. Não basta você chegar para um herói que sempre foi bom e botar agora um dilema moral. Agora, e agora? Você quer ser bom ou quer ser mal? É óbvio que o herói não vai ser mal, sabe? E se ele for mal, pode ser que falhe na sua narrativa, porque não vai ser convincente, né? Então, no caso do Drizzt, os dilemas morais dele funcionam porque ele sofre consequências pessoais, ele bota a vida dele em risco se ele não fizer o que mandam ele fazer. Então a gente sabe que sempre que ele opta por ser benevolente, ele está arriscando a vida dele. Então isso dá uma carga dramática interessante e nunca é algo assim tão óbvio, sabe? Ele nunca pega e confronta a família dele. Ele sempre encontra maneiras de manter sua integridade moral, né? De manter a sua paz de espírito, né? Mas também sem acabar enfurecendo a sua família. Isso que é tão interessante nessa parte da história. Por fim, o cenário, a gente já sabe quem são os Drow na teoria. Agora a gente vê quem eles são na prática. Então, a gente foi vendo como que os Drows são, como eles são doutrinados, a gente vê como que eles lidam uns com os outros, a gente vê como que eles crescem, né? Como que eles tiram vantagem uns dos outros para benefício próprio, só que agora a gente vê eles na prática. A gente vê, por exemplo, pela primeira vez a relação dos Drow contra os elfos, por exemplo, da superfície. A gente começa a ver a relação dos Drows com os gnomos das profundezas. A gente começa a ver quem eles são na prática. O Drizzt, antes, ele só assistia, porque ele era garoto, ele era um aprendiz. Agora mandam ele, vai ter uma patrulha nos túneis da Underdark. Vai na patrulha, sabe? Então ele agora é exposto a essa politicagem, é exposto a essa guerra silenciosa que eles estavam uns contra os outros, sabe? Ele é exposto até a crueldade deles. Então agora, né, no cenário, a gente vê na prática quem é os Drows, né? Quem são os Drows. Então isso que também e sempre agora no ponto de vista do Drizzt. Antes ele era questionador, agora já conhece, já sabe. Ele já sabe quem é a família dele, já sabe quem são os Drows, ele já sabe quem eles são, né? Então a questão agora não é mais ele aprender, a questão agora é ele decidir que caminho ele vai seguir ou não a partir daí. Então é isso que o Salvatore desenvolveu na quarta e penúltima parte desse livro. Ele botou o Drizzt já com seu lugar já estabelecido na cidade de Drow. Ele botou a índole do Drizzt sendo testada, ele tendo que cumprir esse papel dele, tá? E ele tá botando, ele faz isso através de botar tudo isso que a gente viu ainda de forma distanciada, a gente vê agora em primeira mão, né? E o Drizzt agora sim, mais do que nunca, ele sente na pele o que é viver nessa sociedade totalmente peçonhenta que ele nasceu. E o que faz a gente ficar mais em dúvida, tá bom, e agora? Tá, tipo, esse que é o ponto. A gente já vê que ele não vai ficar nessa pra sempre. Esse que é um ponto. Ele não vai dar um jeito de sobreviver aí dentro. Ou ele vai se rebelar, ou ele vai enfrentar os Drows, ou ele vai ter que fugir. O que ele vai fazer e como ele vai fazer. Tá? E sem falar que isso em paralelo também a toda a trama da família do Urden, que nesse ponto começa a chegar naquela... Sabe quando a montanha-russa está subindo, né, e ela desce? Né? Esse plot, né, da família do Urden tá chegando nesse ponto assim, o ponto que tá mais lento antes de descer com tudo, basicamente. Né? Então a gente vê algumas cenas, né, dessa politicagem, dessas tramas da família do Urden a gente teve, mas já não é tanto o foco. Mas aí sim, na parte 5 é quando o carrinho da montanha-russa vai descer com tudo, que aí todas as ações da família do Urden vão ter finalmente suas consequências.
E o Salvatore, ele consegue narrar a história, apresentar o personagem, apresentar o cenário e o enredo de forma muito eficiente do leitor se identificar com o Drizzt e também ficar curioso por essa história, por toda essa saga que tá agora, a gente tá vendo o nascimento da saga, né, da lenda do Drizzt. Mas aqui embaixo, quem que é o seu herói ou heroína, né, seu personagem, que é a ovelha negra entre vilões, sabe? Quem é a ovelha negra entre vilões que você mais gosta? Eu diria, o que me veio à cabeça agora foi, sinceramente, o Tyrion Lannister. O Tyrion Lannister, ele é a ovelha negra em muitos sentidos, né, da família Lannister, por conta de que, cara, ele, no fundo, ele é um cara legal, sabe? No fundo, ele é legal, né? E ele tá no meio de uma corja, né, de uma das famílias que é basicamente a família que, tipo, a história da história interessante que é cheia de nuances, né? Que se a família Lannister não inventasse ideia, os Sete Reinos ficariam unidos ao longo da história. O problema foi que os Lannister começaram a inventar ideia, né? Começaram a tretar e aí desuniu os Sete Reinos. Por outro lado, eu não condeno as ações, a princípio, né, da Cersei Lannister. Pô, ela tava numa situação totalmente, tipo, cagada, né? Pô, o marido dela não amava ela, era escroto com ela, espalhou bastardo pelos Sete Reinos, literalmente, sabe? E ela também não tinha motivo nenhum pra gostar dele, pra nada. Então o fato de ela ter feito filhos bastardos, eu não condeno. Ter sido incesto que não dá pra defender, né? Não dá pra defender ser incesto. Mas sei lá, se ela não fosse irmã do Jaime, Game of Thrones teria uma outra perspectiva. Porque acho que muita gente ia acabar defendendo a Cersei, né? Se ela não fizesse incesto, né? Mas de tudo isso, o Tyrion Lannister eu acho que é uma das minhas ovelhas negras favoritas, né? A ovelha negra entre, né, entre essa corja, né, de vilões, né? No caso de Game of Thrones, vilão não é uma palavra que acho que se aplique, né? O Jaime Lannister eu não acho o Jaime Lannister vilão, particularmente. A Cersei, ela, né, tem uns tons de cinza, né? Meio cinzento, tem uns tons cinzentos aí da moralidade dela, sabe? Que ela tem atos muito condenáveis, mas as motivações dela são totalmente compreensíveis. Isso que torna ela tão ambígua e tão interessante. Mas enfim, Tyrion Lannister. Tyrion Lannister é a minha ovelha negra entre vilões favorita. Entre vilões não, entre gente má, entre gente ruim. É a ovelha negra entre gente ruim da literatura. Comenta aqui embaixo quem que é a sua ovelha negra entre gente ruim da literatura. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social caso você alguém possa se interessar por esse conteúdo. E lembrando que estamos no desafio 366 de escrita, vídeo de mercado tutorial, escrita criativa, quase todo dia de 2020. Então, até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso.